segunda pergunta: quantos irmãos estão precisando de um milagre físico, no corpo físico, ou alguém de tua família, ou alguém parente seu precisa? Levante a mão. Muita gente. A terceira pergunta, que é a terceira causa que nós vamos incluir todas nesta oração: quantos irmãos estão precisando de uma grande vitória financeira? Levante a tua mão. Eu também. Porque quando a gente está abençoado financeiro, a igreja é abençoada. Quando a gente está abençoado financeiramente, a obra missionária é abençoada. Porque daí o carnê missionário não fica um mês sem pagar. Aliás, o carnê missionário a gente aumenta até a quantidade que está pagando. Procura a Secretaria de Missões e diz: eu quero sustentar mais 10 missionários. Quero adotar mais crianças no Haiti. E pega o dízimo e traz certinho para a casa do Senhor. E você que não tem casa própria, levante a mão, eu quero ver quem não tem casa própria ainda. Meu Jesus, irmãos, essa é a noite da vitória, viu? Pastor Cristiano Bahia, pastores que aqui estão, todos vocês que não têm casa própria, esta noite é a noite do milagre, da vitória. Deus vai entregar chaves de casa própria para vocês que estão pagando aluguel, estão vivendo de aluguel, tá certo? Você que tem carnê, que está pagando, seja de carro, seja de financiamento de casa, de terreno, Deus vai dar vitória para todos. Eu creio assim. Eu prego o que eu aprendi na Bíblia Sagrada, que o meu Deus não é um Deus mesquinho. Eu aprendi na Bíblia Sagrada que o meu Deus, ele fica até triste quando você chega e dá uma oferta e diz assim: eu não quero que diga que foi eu que ofertei, não, porque é anônimo, é sem segundas intenções. Sabe o que você está dizendo com isso? Eu não preciso da ajuda de Deus, eu estou muito bem. Deus olha lá do céu e diz assim: se ele soubesse que eu sou dono de tudo e nunca me falta nada, eu sou o criador de tudo, eu posso abençoar, porque todo mundo precisa de uma grande vitória. O homem mais rico do mundo, ele fica preocupado com as questões financeiras do mundo, com os balanços que fazem, com as quedas financeiras. Então não existe ninguém na terra que não precise que Deus fique abençoando, e nos abençoe e nos dê uma grande vitória financeira. Eu ouvi um testemunho na rádio, hoje ainda no nosso programa de rádio, viu? De uma irmã que disse assim: eu ofertei para os Gideões missionários da última hora, Deus me surpreendeu na minha conta com 40 mil reais. E é meu. Alguém me presenteou, uma surpresa muito grande. E ela falava língua estranha e se alegrava. Deus me deu, o gerente me chamou e disse: ó, vier aqui, lhe depositaram 40 mil reais. E a oferta dela foi uma oferta pequena, assim, em proporção aos 40 mil reais. Mas só que foi tamanho do que ela tinha para ofertar. A fé dela era grande. E Deus honrou a fé daquela mulher. Então, todas as vezes que você ofertar, ouvir na oração agora, nesse pedido, para Deus te abrir uma grande porta, não peça pouca coisa não. Peça coisa assim que você tinha sonho de consumo, mas sei que isso não é para mim. Por que não é para você? Por que não é para você? Será que é para um ímpio? Será que é para um irmão da igreja e para você não? Quem tem mais direito que o outro perante Deus? Somos todos iguais. Deus abençoa quem quer e surpreende. E Deus gosta de fazer surpresa. Então nesta noite, eu quero te profetizar antecipadamente: Deus vai te surpreender financeiramente também. Vai bater na tua porta, ou seja, você vai se assustar com algo que vai acontecer, só que vem de Deus. Você vai ser aquele susto gostoso, aquele susto que você vai dizer: não acredito, meu Deus, o que é isso? Deus vai te fazer uma surpresa. Deus não se alegra, irmãos, com a tua tristeza. Tem quanta gente na igreja que não dá glória a Deus porque está apertado financeiramente. Tem quanta gente na igreja que estão tomando até remédios porque está com uma situação delicada financeiramente. Gostei da sua palavra e assisti pela internet um dia que eu não estava aqui na vigília, e o irmão Pedrinho chamou você para falar algo antes da oferta, e você falou sobre o que você fez, e o que Deus fez por você, depois que você fez, no ato de fé. Esse homem que está aqui, Deus fez algo muito grande financeiramente na vida deste homem, é abençoado por Deus. É abençoado por Deus hoje.
E é surpresa para ele. Tem hora que ele se assusta com o que está acontecendo. E depois daquele dia, nunca mais faltou, não é verdade? Irmãos, o Deus da viúva que chegou até Eliseu é o mesmo. Ele olhou para aquela mulher e se compadeceu dela. Aquela mulher fez a coisa muito certa, porque ela procurou o homem certo. Você está muito certo, porque você veio no lugar certo. O Deus daquela viúva está aqui. E Deus abençoou aquela mulher de uma tal maneira, que o profeta disse assim: depois que encher todos os vasos que você vai pedir emprestado, vasos vazios e não cheios, e não poucos, muitos vasos, você vai encher eles de azeite, e depois você vai vender, e você vai viver do resto, depois que você pagar as suas dívidas. Uma surpresa que a mulher sofreu. Deus disse para ela: você vai ser abençoada agora, porque você tomou uma atitude muito linda, você procurou o homem que me agrada, o homem de Deus, o profeta. E ela pegou e fez o que Deus mandou, que o profeta foi usado. Ela pediu vasos emprestados para os vizinhos, e não poucos, e foi enchendo, 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 e não parava nunca de correr o azeite. Sabe quando que parou de correr azeite, derramar azeite? Foi quando ela disse para um dos filhos assim: ó, traga mais um vaso aqui, porque tem muito azeite aqui ainda. E ela estava derramando, daí o filho gritou: acabou os vasos. Aí imediatamente parou de correr azeite. Milagre de Deus. Ela pagou tudo que ela devia, que seu esposo morreu e deixou algumas dívidas, e ela ficou rica. Eu digo isso com muita convicção, porque a Bíblia não mente. Porque o profeta disse: você vai pagar tudo que deve e vai viver do resto. Quer dizer, Deus aposentou aquela mulher, fez dela uma empresária no ramo do azeite. Honrou aquela mulher. É desse jeito, irmãos. Então, aqui está cheio de vaso. Acabou o azeite quando acabou o vaso. Como aqui está cheio de vaso, tem muito azeite aqui para ser derramado. Tá certo? Enquanto há vaso, há azeite. Quem é vaso, levante a mão, porque o azeite vai ser derramado sobre você hoje. Em todas as áreas, Deus vai te abençoar de uma maneira assustadora para você, miraculosa, porque é Deus que faz o milagre. Meus amigos, companheiros, pastores, vamos fazer aqui uma oração por esse povo. Vamos lá? Orar por causas espirituais. O senhor que é o coordenador da fila aí já sabe como é que nós vamos fazer aqui, né? Pastor Tiago Fialho. Para cá, querido. Daqui para frente nós vamos formar uma fila. Nós vamos orar por todos vocês, tá bom? Já no início desta vigília, com imposição de mão e também ungir. O óleo já está aqui nas mãos dos presbíteros, dos pastores, e nós vamos ungir todo o povo de Deus. Quero dizer para vocês que nós temos testemunhos aqui já. Pessoas que estão dizendo: pastor, eu chegava na vigília debilitado, acabado, destruído praticamente, mas Deus me exaltou através daqueles atos proféticos lá. Pois não? É hoje pelo contrário, porque está cercado aqui, né? Então vocês saem por lá e depois se caminha. Os irmãos desse corredor vão saindo por lá depois, quando eu der a ordem aqui. Passa no corredor de fogo, caminha um pouquinho, paga um preço, né? O sacrifício, e volta para o teu lugar aí. Vigília é sacrifício, é desse jeito, né? Faz até uma caminhadinha já. E os irmãos aqui vão sair por aqui, entrar no corredor, dar uma volta maior ainda por lá, e depois voltar aqui, tá bom? Vocês nunca se esqueçam que eu também entro no corredor de fogo, irmãos. Eu não sou bobo. Não. O homem de Deus tem que ser inteligente. Eu não sou bobo. Eu não sou tolo, né? A Bíblia fala sobre o tolo e o que sabe aproveitar a oportunidade. Em Provérbios você encontra isso aí. Então, quando eu vejo todo mundo passando no corredor de fogo, todo mundo aqui é ungido. São tudo homens de Deus ungidos, que buscam a Deus pelas madrugadas, homens que jejuam, homens que oram. E eles também, quando termina, eles entram, todos eles na roda do fogo aqui, passam no corredor de fogo para serem abençoados. E eu quero dizer para vocês, irmãos, que não pense porque o pastor Reuel Bernardino é vice-presidente dos Gideões da igreja, não falta nada. Quanto mais carga, mais responsabilidade, mais peso. Tá certo?
E o pastor Reuel Bernardino, muitas das vezes, está dependente das orações de vocês. Muitas das vezes eu estou precisando procurar alguém que impõe as mãos sobre mim. E eu procuro, e sou ungido, me unjam e eu recebo a minha vitória. Eu quero dizer para vocês que eu nunca deixei de entrar num desafio, num ato profético. E Deus tem me surpreendido. Tá certo? Deus tem me surpreendido. Em todas as áreas. Então eu quero dizer a você, nunca perca uma oportunidade. Eu fico triste quando eu vejo às vezes, a gente conclama um corredor de fogo, faz um incentivo espiritual para o povo, da parte de Deus. Aqui a Bíblia está dizendo, e porão as mãos sobre os enfermos. Mas isso aqui é de modo geral. Jesus aqui na sua palavra está dizendo, que esses homens que vão impor as mãos sobre vocês, tudo que vocês precisarem, vai acontecer no tempo de Deus. Você deve esperar o tempo de Deus, você tem que fazer a sua parte. Entra no corredor de fogo, vem para a vigília, ora em casa, vem para os cultos, ora na igreja, ora no trabalho, vai orando em espírito, onde você estiver, e o teu milagre vai acontecer. Que a gente não pode parar na jornada pensando, agora eu já entrei na vigília, já fui no corredor de fogo, eu vou esperar minha bênção vir. Não, vai buscando, porque quanto mais glória, mais vitória. Quanto você mais ora, mais bênção Deus vai derramando, porque a bênção do Senhor é inesgotável, nunca para de correr, nunca para de ser derramada a bênção do Senhor sobre cada um de nós. E Deus tem me surpreendido, vocês sabiam? Deus tem me surpreendido, irmãos, a mim. A última surpresa que Deus está me fazendo, eu não sei se eu conto agora. Acho que não conto não, né? Deus está fazendo uma surpresa, irmãos. Não conto não, né? Não, né? Não é para contar? Lá atrás tem um que faz assim, não conta agora. É uma surpresa, irmãos, que eu vou contar. Não vou contar tudo. É só um pedacinho, tá? Só vou contar sem introdução, veja bem. Domingo passado teve aquela consagração de obreiros aqui, lembra? Até você foi a presbítero. Quem é que foi a presbítero aqui na consagração última agora que houve? Teve alguém aqui que foi consagrado a presbítero? Levanta a mão. Você foi consagrado a presbítero nessa última consagração. Quando que foi? Veja bem. Dia 29. Eu estou ali, sentindo a glória de Deus, alegre com os meus amigos que estavam indo a presbítero, outros a diácono. De repente, surgiu assim, nós costumamos falar do nada, né? Um varão, que é um profeta, veio lá de trás, botou a mão no meu ombro, eu tinha largado o microfone para o pastor Cizino, ou seja, entregue o microfone para ele. O profeta disse assim no meu ouvido, filho, presta bem atenção nesta data, de hoje a 12 dias, eu estarei entregando aquele documento que tu esperas nas tuas mãos. O profeta saiu e eu pensei, meu Deus, o meu carro, aquela bibliazinha eu estou pagando. Carnê, estou pagando. Eu não estou esperando documento de terreno porque eu não tenho. Casa, eu não estou esperando documento. O que será? Aí de repente, eu estava aqui no púlpito, aí me veio o pensamento, Deus falando comigo, tens um documento sim, e tem que ter a assinatura do chefão lá, do juiz, senão aquela bênção que tu quer não vem. E o profeta falou assim, ó, de hoje a 12 dias, aquele documento vai ser entregue nas suas mãos. Muito bem, passou. Hoje, eu fui chamado e sentei numa cadeira no fórum, diante das autoridades, para uma grande vitória na minha vida. E daí eu conversando com a pessoa lá no fórum, essa autoridade que estava conversando comigo, eu disse para essa pessoa, a senhora dá licença que eu quero fazer uma matemática aqui. Comecei a fazer a matemática daquele domingo para hoje fazem 12 dias. Irmãos, preste atenção. Hoje fazem 12 dias. Hoje, eu menos esperava isso.
Mas de ontem para hoje, o meu telefone não parou de tocar, de uma bênção que veio para mim, só que tinha que ter assinatura do fórum das autoridades maiores, para essa bênção chegar nos meus braços. E quando eu estava sentado, não falei, estão dizendo que eu já falei, eu não falei. Quando eu estava sentado ali no fórum, irmãos, aquela mulher que estava me atendendo ali, aquela autoridade, eu disse para ela: a senhora sabe o que é profecia? Ela disse: já ouvi falar, sei. Eu disse: a senhora sabia que a senhora é uma pessoa que Deus está de olho na senhora, lhe acompanhando 24 horas? Ela disse bem assim: você está fazendo me arrepiar todo aqui, o que é isso? Eu disse: existiu um profeta há 12 dias atrás, que falou para mim contar, daquele domingo a 12 dias, de hoje, ele disse, 12 dias, conta, marca essa data, tu estarás sentado diante de alguém, assinando um documento, eu estarei te entregando uma grande vitória. Ela disse assim: que coisa linda, o que é isso? Quem foi? Eu disse: um profeta. Profeta chama-se homens e mulheres usados por Deus. Deus entrega a mensagem e eles transmitem. E eu, sem esperar isso, de repente aconteceu. Agora eu estou sentado na sua frente para dizer para a senhora que eu estou recebendo esta minha grande vitória. E hoje fazem 12 dias. Quando alguém... Existe pessoas empolgadas por aí, existe. Pessoas que falam para você e você se decepciona. Não vá no embalo dessas coisas e querer se esfriar, querer se entristecer, não. Porque Deus é fiel. Às vezes o homem te dá uma data, se empolgou, mas quando é Deus, se cumpre na íntegra. Agora, se todos vocês que têm promessas de Deus aqui, não desistam na jornada, não desanime, porque na hora certa de Deus vai acontecer o milagre na tua vida. Você vai receber, só que vai ser surpreendente, vai ser maior do que você está pedindo. Então eu quero dizer a vocês que daqui mais uns dias eu vou revelar o que é esse negócio que Deus hoje me colocou sentado diante dessa autoridade. Daí eu quero estar aqui em cima, apresentando esta grande vitória, e vocês todos vão estar orando por mim, porque é algo que só a eternidade vai revelar. Não deixa de ser um trabalho missionário. Entenda, se você é inteligente, é o que Deus está fazendo na minha vida, tá bom? Aleluia. Um trabalho missionário é coisa muito linda, né? Oh, meu Deus, me arrepia. É verdade, porque às vezes nós estamos ganhando lá fora tanta gente, bem aqui pertinho de você, antes que um homossexual, antes que alguém bote a mão em alguém, Deus te usa para você colocar as mãos e repreender todos os demônios e usar aquela pessoa nas mãos de Deus, e vai ser uma bênção. Eu vou parar de falar que estou quase revelando tudo. Eu não posso, deixa esse segredo para mais tarde, que tem mais coisas para acontecer ainda, muito linda aí. Então, todos vocês neste corredor aqui, peça para Deus aquilo que você precisa, mas exagere um pouco. Olha só, chegou uma pessoa para mim e disse assim: pastor Reuel, ore por mim, porque eu não consigo vender aquela minha casa, não tem jeito. E olha que eu estou vendendo barato, uma casa dessa ela vale 2 vezes mais do que eu estou pedindo. Uma mansão, casa boa. Disse: como é que é o assunto? Joguei o preço lá embaixo, estou em campanha de oração e não vendo. Você está fazendo errado. Como assim? Quanto é que você está pedindo? Vamos supor, irmãos, entenda o que eu vou falar. Estou pedindo 500 mil, pastor. Essa casa é uma casa para valer mais de 1 milhão. Então tá bom. Então escute o que eu vou te dizer. Você está orando errado. Deus não é mesquinho. Deus tem bênção grande para te dar, porque Ele quer que você venda essa casa, paga o que você deve e compre uma melhor do que essa. Esse é o Deus que eu sirvo. Como assim, pastor? Largue mão desses 500 mil reais, porque tu deve mais do que isso. Peça no mínimo 1.500.000 reais. Coloque essa placa, vende-se, e coloque na internet o valor de 1.500.000 reais. E você vai ver a surpresa de Deus, irmãos. Essa pessoa me procurou igual um doido, como se diz, me abraçando, dizendo que foi só colocar, o telefone tocou, uma pessoa veio e comprou a casa, pagou a dívida,
comprou e construiu uma coisa muito melhor, uma casa muito melhor. Deus estava esperando uma decisão. Deus queria abençoar muito mais. Porque se ele vendesse, pelo pedido que ele estava fazendo para Deus, se Deus abrisse a porta, Yura, ele iria viver morando de casa de aluguel. Enquanto os irmãos aqui falaram que eu quero sair do aluguel. Então o homem tinha uma casa, o diabo estava roubando tudo que ele tinha, ainda ele estava orando errado. Então exagere na tua oração. Para você é exagero, para Deus não é, porque Ele é dono de tudo. Ele é dono de tudo. Se Ele quiser te dar uma casa de ouro maciço, Ele te dá. Aliás, nós já temos uma nos aguardando nas mansões celestiais. Quantos vão morar no céu aí? Se prepare, se a tua casinha hoje aqui é simples, lá você vai ter uma de ouro, os muros de cristais, as ruas são de jaspes. Então se prepare para isso. Mas peça algo grande para o Senhor agora. E você vai ver o milagre acontecer, depois você vai testificar. Pode começar a sair em nome de Jesus, os irmãos desse corredor aí, e comece a passar aqui no corredor de fogo, onde os homens... Pregador, Domeneghetti, por favor, o senhor fica aqui. E nós já vamos trabalhar aqui, deixa eles ungindo ali, nós vamos orando aqui, tá bom? Em nome de Jesus, os homens de Deus estão orando e ungindo, em nome de Jesus. Não fique no teu banco, não perca a tua oportunidade, em nome de Jesus. Senhor, nós lemos a tua palavra, nós pregamos a tua palavra, incentivamos os teus filhos, refletimos sobre o que tu podes fazer através do teu poder sobre cada um de nós. Eu te peço agora, Senhor, surpreenda os teus filhos agora com algo muito além daquilo que eles estão te pedindo ou imaginando. É a tua palavra que nos diz, Senhor. Tu és o Deus de surpresa. Tu és o Deus que faz o homem se alegrar e chorar de alegria. Arranca esta lágrima, essa tristeza desse semblante, Senhor. Arranca essa mágoa do coração, essa angústia, essa solidão. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, Senhor, todos esses homens e mulheres de fé que estão passando por aqui, Senhor, que eles possam receber uma grande surpresa, uma vitória muito além do que eles estão imaginando, Senhor, porque Tu és o Deus de milagres, de maravilhas. Em nome de Jesus eu te peço, em nome de Jesus, quebra as barreiras agora, quebra as algemas, Senhor. Tira esse espírito do demônio, roubador, migrador, destruidor, devorador. Vai embora dessas vidas agora. Espírito de enfermidade, vai embora dessas vidas agora. Espírito de mesquinhez, vai embora agora. Espírito de solidão, de angústia, de tristeza, vai embora agora. Espírito que não deixa essa familiar servir, Senhor. Essa pessoa ser alegre, pai de família, mãe de família. Em nome de Jesus, cai por terra todo o mal agora. Alegre esse homem, esta mulher nessa vigília, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, acreditando na Tua vitória. Nós cremos, Senhor, nós cremos. Tu estarás derramando, Senhor, algo muito grande sobre todos os Teus filhos que estarão passando nesse corredor no ato de fé, Senhor. Eu creio em nome de Jesus. Os irmãos desse lado agora, vão vindo para cá já, vão vindo. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Permaneçam os obreiros aqui agora, que essa fila vai passar. Senhor, vão entrando aqui, entrando no corredor. Isso. Em nome de Jesus, vai tocando, Senhor, à tona, meu Deus, aquilo que ainda está no irreal. Pai, em nome de Jesus Cristo, arranca, meu Deus, quebra toda dúvida, toda incredulidade, quebra toda palavra contrária, Senhor. Meu Deus, nós sabemos que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Que a Tua mão bondosa, Senhor, como foi ministrada ao nosso coração, esteja nos ajudando, Senhor, a trazer, meu Deus, dos altos céus para as nossas vidas. Oh, meu Deus, movimenta as águas, Senhor, a partir da fé dos Teus filhos, da imposição das mãos. Senhor, traz alume, Senhor, as mãos dos Teus filhos, tudo aquilo que o seu coração deseja, consoante a Tua vontade que é boa, agradável e perfeita. Pai, nós ministramos sobre a vida dos Teus filhos a bênção, a cura, a vitória, uma porta aberta. Nós sabemos, meu Deus, que os Teus filhos estão passando por este corredor, acreditando, Senhor, e confiando que algo há de acontecer a partir desta noite. Senhor, é verdade.
Meu Deus, em nome de Jesus, nós acreditamos, Senhor, na oração dos teus filhos, na imposição de mão dos teus filhos. Faz tudo voltar a se mover, Senhor. Oh, aleluia. Eu acredito, meu Deus, na vitória dos teus filhos. Nós acreditamos, Senhor, em nossas orações. Oh, em nome de Jesus. Nós acreditamos, Senhor, que os teus filhos estão passando por este corredor, trazendo dúvidas, aleluia, trazendo indagações, sim, meu Deus, trazendo necessidades. Alcance os teus servos agora. Nós acreditamos, Senhor, que ao sair daqui, toda dúvida e indagação será abatida. Deus, que a tua boa mão, Senhor, de uma forma toda especial, nós confirmamos estejam abençoando a vida dos teus filhos. Senhor, nós confirmamos agora. Coloca uma bênção na mão do teu povo agora, Senhor. Derruba todas as muralhas. Sim, meu Deus, faz o teu reduz ao nada, Senhor, como foi pregado. Abençoe, Pai, à medida que os teus filhos vão recebendo a imposição de mãos, que o Senhor venha de uma forma especial, não somente dar, meu Deus, aquilo que os teus filhos estão pedindo, mas acrescenta boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Tu és o Deus que é galardoador daqueles que buscam. Estende a tua mão de uma forma especial. Obra agora. Em nome de Jesus Cristo, de uma forma especial, traz, meu Deus, dos altos céus, sim, meu Deus, a necessidade dos teus filhos. Este milagre agora. Todos na vida da tua nós estamos filha, aqui, Senhor, na vida do teu porque nós filho, desejamos Senhor, algo, porque nós buscamos algo, porque nós sabemos, Senhor, que Tu és o Deus que presenteia, que Tu és o Deus que dá proezas na terra, para que o Teu nome seja glorificado. Ó Santo de Israel, o Teu povo, eterno Deus, chama pelo Teu nome. Realiza a tua grande obra agora, Senhor. Nós cremos no poder da oração em agora, nome de Jesus Senhor. Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Todos os santos agora. Em o nome de Jesus Cristo, os quebrantados de coração, abençoe o teu povo, meu Deus, sim, meu Senhor, ajude os teus filhos, realiza a tua obra poderosa. Aleluia, 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 aleluia. Meu Deus, confirma o grande milagre agora na vida do teu filho. Aleluia. Aleluia, confirma, meu Deus, vai realizando, ó Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, das plantas do pé até a cabeça, em nome de Jesus, nós cremos na tua vitória, no sobrenatural de Deus, nós cremos, nós estamos na tua dependência, nós estamos aqui para exaltar, glorificar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Xarabacandarabacaya, orabacandarabacaya, em nome de Jesus. Sim, meu Pai, faz a tua obra. Nós estamos unidos em oração. Use as mãos dos teus filhos. Em nome de Jesus. Use as mãos dos teus filhos. Sim, meu Deus. Mão santa, sem ira, sem contenda, mãos que abençoam. Pai, estenda as tuas mãos junto às mãos dos teus filhos, para que de uma forma especial o Senhor esteja transmitindo, Senhor, a bênção, o Senhor esteja transmitindo a graça. Agora, neste momento,
o Senhor esteja transmitindo a paz, de Deus, o Senhor esteja transmitindo, Senhor, a necessidade para os teus filhos. Está entre nós. Eu acredito que toda enfermidade vai cair por terra. Nós acreditamos, Senhor, na tua grande providência para a vida de todos aqueles que aqui estão, porque o Senhor é fiel. Porque ainda que a figueira não floresça, porque ainda que não haja fruto na vide, todavia, Senhor, sobre a vida de a tua igreja há de se alegrar no Senhor. Abençoe, meu Deus, a vida desta criança. Quebra, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, todo e qualquer vínculo que haja Senhor, agora faz a passado. glória. Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoe, dê saúde, projeta algo grande, Senhor, na vida desta criança. Em nome de Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Como nosso Deus. Oh, maravilha. Não há Deus. Quem sabe cante. Vamos cantar, vamos? Aleluia, cante. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra. É verdade. Criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Aleluia, como foi? Para o seu louvor. É verdade, toda honra e toda glória pertence a Ele. Para o seu louvor. Foi para isso que Ele nos criou, para louvá-lo, para adorá-lo, para sermos instrumento nas suas mãos. Seja um instrumento nas mãos de Deus. Adore a Ele, glorificando e falando em línguas estranhas. Em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Queridos, nós vamos estar agora nos abençoando. Nós vamos ofertar. Nós, os Gideões Missionários da Última Hora, para quem não sabe, nós sustentamos 1.245 famílias no campo missionário. E essa vigília é uma vigília missionária. Nós estamos com um projeto de reforma daquele barco ali, irmãos. Ó. Aquele barco ali. Pastor Cizino levantou esse projeto a semana passada. O projeto é R$50 mil, nós precisamos. Precisamos reformar urgente esse barco. Ele vai ser puxado agora e vai ser reformado. E o mínimo que nós vamos gastar na reforma desse barco, que esse barco lá no Amazonas, ele vale no mínimo R$1 milhão. Nós vamos gastar R$50 mil para dar uma reformada nesse barco. Esse barco é um barco clínica médica. Nós temos médicos ali, temos enfermeiros, temos dentistas a bordo, temos, para não dizer cabeleireiro, mas barbeiros, aqueles que cortam cabelo. Esse barco para nas comunidades, nos ribeirinhos, nos garapés, no Amazonas, e faz trabalhos atendendo milhares e milhares de pessoas e salvando vidas. Então, além dos Gideões estarem enviando missionários para pregar o Evangelho, nós temos assistência social. Não só em Camboriú, que nós temos nosso ambulatório médico, com ambulância, com médicos. Nós temos também no barco, no Amazonas, um barco clínica, que tem médicos e dentistas também. E atendemos ali uma multidão de pessoas carentes naquele grande Amazonas. E esse barco agora está precisando de uma reforma, e nós estamos no projeto R$50 mil. Pastor Reuel está pedindo a você nesta noite, deixa Deus te usar e diga assim: eu vou ajudar a reformar o barco do Amazonas, com R$10, com 50, com 100, quanto você sentir no teu coração, faça a sua parte. Eu fiz a minha parte ali no desafio que o pastor Cizino fez, entre muitos irmãos do Brasil que fizeram. Eu disse: eu quero, em nome da minha família, ofertar R$500 para abençoar a minha família, porque quando a gente oferta, a gente é abençoado. Então, em nome da Kessiane, da Raíssa, da minha esposa Giane, Dudu, que é o meu genro, né? E de alguém futuro, eu já ofertei abençoando
Você tem que pensar e crer no invisível, irmãos. Você lembra de Abraão? Deus olha para ele e diz assim: ei, Abraão, olha para o céu. E era uma noite assim, Deus é sábio, né? Era uma noite assim que o céu estava muito estrelado, muito lindo. Deus falou para ele assim, ó: olha para o céu e conta as estrelas dos céus. O que ele fez? Ele olhou para cima e foi contar mesmo. Eu vejo Abraão contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1.350, 1.480. Oh, Deus, eu não dou mais conta, é demais, está misturando tudo, as minhas vistas já nem... Aí Deus falou: assim será o quê? A tua descendência, ou seja, as tuas bênçãos. Abraão creu no invisível. É isso que eu quero passar para vocês. Creia no invisível. Você vai ofertar hoje crendo em algo que não está na tua frente ainda, mas você está determinando: eu vou ofertar crendo nesta minha grande vitória em nome de Jesus. Faça isso em nome de Jesus. Eu fiz isso em nome da minha família ali no rádio e disse: eu quero fazer crendo no invisível. E faz parte daquilo que eu falei para vocês ali, tá? E eu e a minha família, nós estamos pulando num pé só de alegria, irmãos. Tá? Eu crio no invisível. E hoje eu fui chamado. E alguém que eu pensei que ia dar de dedo em mim assim, porque não é bem como você pensa. Esse alguém Deus fez diferente. Deus me usou para abrir a boca, falar. E essa autoridade chorava na minha frente. Eu estou todo arrepiado, sentindo algo gostoso de ser a presença de Deus. Então, creia no invisível, faça algo muito importante que Deus vai fazer muito mais para você, porque Ele é dono de tudo. Vamos ofertar. Yura, venha cantar, meu filho. Sabia que Yura é meu filho adotivo também, né? Tem um monte de filho adotivo por aí, irmãos. Tem o Jorginho, tem o Walter Brand, né? Tem até o Paulinho, tem o Éder. Irmãos, tem vários que chegam às vezes por aí. Não digo o caso de Yura, que ele tem uma família, tem um pai que é uma querida pessoa, a sua mamãe. Mas eu adoto essa gente para abençoar, fazer a minha parte. E Deus usa a gente para abençoar. E o pai do Yura está nos ouvindo agora. Ele está quantos anos? Está assistindo agora. Tá chique ele, né? Ficou metido. O pai do Yura faz quantos anos que está na cadeira de roda? Ele faz 20 anos que está na cadeira de roda. Quando ele levou alguns tiros, quantos tiros levou? 5 tiros nas costas, assim, ó. Primeiro tiro derrubou ele dentro de uma sarjeta, de uma vala. Aí o bandido continuou atirando mais 4 tiros assim nas costas, para matar. Foi embora, pensando que matou. E Deus tinha um projeto na vida daquele homem que era pecador, atirado. Deus falou assim: te coloco na cadeira de roda e tu vai ser um grande ganhador de almas. Hoje é um dos grandes missionários ganhador de alma, o pai do Yura. E ele está nos assistindo, nos ouvindo agora. Um homem abençoado, Deus nunca tem deixado faltar nada para ele. Então, quando eu digo assim, eu adotei o Yura, porque o Yura tem um irmão pregador também chamado Tércio, Emerson, aliás, e tem o Tércio também do mesmo bairro. É uma coisa fora de sério. Então, Deus tem colocado pessoas na nossa vida, a gente adota, abençoa e Deus exalta e vem abençoando. Por isso que eu digo a você, faça a tua parte e você verá a surpresa de Deus na tua vida. O que Deus mais se agrada é que você tenha um coração aberto, abençoador. É isso que Deus se agrada de todos nós em todas as áreas. Deixa Deus te usar, Yura. Meus amados, a paz do Senhor a todos, amém? Quantos estão felizes essa noite aqui? Eu também estou feliz. Oferte com amor, aleluia. Pode soltar. Aleluia, aleluia, aleluia. Dá mais playback para mim, por favor. Aleluia, aleluia. Preste atenção na letra desta canção que eu vou louvar agora. Aleluia. Quando o seu sonho for maior que a tua força, lembre que você não está só. Encontre esperança e renove o seu ânimo. Atinja os seus sonhos, procure ser feliz. Não olhe para os lados, fixe os olhos na cruz. Não olhe para os seus erros, olhe somente para Jesus. Bem-aventurado é o homem
que suporta a provação, depois de aprovado, vai ser coroado por Jesus. Nos tempos de guerra, Deus é quem encoraja. Nos tempos de dor, Ele anima o espírito. Sonhar é do homem, o realizar é de Deus. Se você pensa que foi esquecido e abandonado, Deus está do seu lado e vai te levantar. Olha só, livre-se da culpa, dos fracassos seus. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Uramandaraba, Shuramandaraba. Adore a Ele. Oh, Ele perdoou todas as tuas falhas, todos os teus pecados. Então adore a Ele, Ele não te condena por nada. Aleluia, aleluia. Tu és fiel, meu Deus. Se você é desafiado e tentado a desistir, Deus mostra um novo prosseguir. Quando lutas com doenças prolongadas, Deus te ajuda a perseverar além da dor. Essa dor é mais um passo no processo de viver. Ela mexe com a alma, faz a gente sofrer. São momentos que aprendemos a olhar para o céu. A glória não é do homem, mas a glória é só de Deus. Nos tempos de guerra, Deus é quem encoraja. Nos tempos de dor, Ele anima o espírito. Sonhar é do homem, o realizar é de Deus. Se você pensa que foi esquecido e abandonado, Deus está do seu lado e Ele vai te levantar. Livre-se da culpa, dos fracassos seus. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Nos tempos de guerra, Deus é quem encoraja. Nos tempos de dor, Ele anima o espírito. Sonhar é do homem, o realizar é de Deus. Se você pensa que foi esquecido e abandonado, Deus está do seu lado e Ele vai te levantar. Livre-se da culpa, dos fracassos seus. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Livre-se da culpa, dos fracassos seus. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Amém. Glórias a Deus. Convido a todos a colocar-se em pé. Quantos querem já ouvir a palavra? Vamos ouvir a palavra? Eu quero agradecer a todos que vieram. Tem muitos cantores aqui. Até de Blumenau, o irmão Edgar, né? Cantor Edgar, onde é que está o cantor Edgar? Cantor Edgar, Deus te abençoe. Venha num culto normal aqui nosso, fora da vigília, que eu quero dar oportunidade para cantar. Pode ser até um sábado, um domingo, tá bom? Traga o Edgar aqui que nós queremos ouvir, tá bom, Edgar? Mas hoje nós queremos dar bastante tempo para a palavra. Começando agora, nós vamos encerrar 00:30 a vigília hoje, ouvindo a palavra. Quero chamar aqui o pastor Marcelo Domeneghetti, que vai pregar a palavra de Deus. Dá um pouquinho mais de qualidade neste microfone para o pregador, tá bom? Um pouquinho mais de retorno e nós já vamos passar. Deixa Deus te usar como sempre Deus tem te usado. Muito obrigado. Som. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus.
Por bondade, abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 38. E vamos fazer menção dos versículos de número 1 até o verso de número 5. Isaías, capítulo de número 38, versículos de número 1 até o versículo... Antes que você continue e comece a pregar, eu não posso deixar de apresentar, irmãos, também, que está conosco o pastor Luiz Salustiano, pregador que pregou nesta noite aqui. Deus sabe o que faz. Veja bem, o pastor Domeneghetti, ele telefonou para mim e disse: pastor, estou com a agenda livre hoje para estar com o senhor na vigília e no culto à noite também. O pregador de hoje à noite no culto seria o pastor Elson de Assis. O pastor Salustiano veio para pregar na vigília. Veja bem, com esse vulcão que explodiu lá no Chile, todas as aeronaves não estão voando. E o pastor Elson não pôde sair do Rio de Janeiro, e outros cantores que viriam não vieram também devido à cinza desse vulcão, que é perigoso para as aeronaves, as turbinas. Aí eu liguei para o pastor Salustiano e disse: não, eu estou aqui, já estou em Porto Belo. Eu disse: então você vai pregar no culto, e pregou. E o pastor Domeneghetti, já que a sua agenda está livre, vai pregar na vigília. Deus sabe o que faz. Deus queria o pastor Domeneghetti aqui nesta madrugada conosco, e Deus quis o pastor Luiz Salustiano no culto, e foi uma bênção, uma explosão de glória também. Deus te abençoe, pastor, a sua esposa que foi no hotel descansar, e continue. Muito obrigado pela oportunidade. Capítulo de número 38 de Isaías, versículos de número 1 até o verso de número 5. Enquanto os irmãos estão localizando a referência que nós citamos, mais uma vez, nós queremos agradecer a Deus por estarmos aqui nesta casa. A bem da verdade, a nossa casa. Nós congregamos aqui há aproximadamente 7 anos e temos um ministério itinerante que nos faz estar a maioria do tempo fora daqui, pregando o evangelho, fazendo missões e ganhando almas para o reino do Senhor. E é um prazer retornar, voltar e ter uma oportunidade tão boa, rica oportunidade. Ao pastor Reuel, a nossa gratidão e satisfação mais uma vez em estar com o senhor Revelo, pastor Salustiano, nosso amigo, pastor Cristiano Bahia e os outros demais. Não quero cometer o erro de esquecer algum nome, mas a todos os pastores, cantores, parceiros, companheiros que aqui estão, o nosso profundo respeito também, da mesma forma, em nome de Jesus. Deus seja louvado por esta oportunidade. Alguns companheiros de ministério estão nos ouvindo, como o pastor Vilamar Pedrosa, o pastor Demétrios, o pastor Denilson Lima, o pastor Israel e alguns outros. A nossa saudação também. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Se você encontrou o capítulo 38 de Isaías, a partir do verso de número 1, diga graças a Deus. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos.
E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai. Primeiro, ouvi a tua oração. Segundo, vi as tuas lágrimas. Consequência, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. E a igreja diga amém. Por bondade, você tome o seu assento. Em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, nós acabamos de fazer, aqui nesta oportunidade, uma leitura bíblica que nós acreditamos ser de conhecimento de todos os irmãos que aqui estão, tendo em face que esta leitura ela está registrada em um dos livros muito conhecidos da Bíblia Sagrada, o livro do profeta Isaías, o livro do profeta que teve a oportunidade de receber as maiores revelações acerca tanto de Cristo, quanto do ministério do Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, eu acredito que esta leitura, ela é bem conhecida de nós, tendo em vista que a mesma leitura, ela não somente foi inserida dentro do livro de Isaías, mas esta leitura, ela foi registrada no segundo livro dos reis de Israel, no capítulo de número 20, e no segundo livro das crônicas dos reis de Israel. Então nós entendemos aqui que o reino dos céus deu a esta leitura uma importância tão grande, a ponto de a mesma história ser registrada por 3 vezes na Bíblia Sagrada. E se o reino dos céus deu uma importância tão grande para esta história, é necessário também que nós venhamos a dar, porque através desta história, da vida deste homem, nós vamos extrair daqui algumas lições espirituais para a nossa vida, para o nosso dia a dia, de como lidar com circunstâncias completamente adversas à nossa história. A Bíblia diz que esta história narrada aqui, ela conta um período da vida de um dos maiores, eu quero que você guarde esta expressão, um dos maiores homens da Bíblia Sagrada. Não somente um dos maiores homens da Bíblia Sagrada, mas eu quero ser um tanto mais efetivo, conciso, um dos maiores homens que a terra teve o privilégio de receber a planta dos seus pés. Poucas vezes você vai ouvir alguém falar acerca de Ezequias, mas quando nós olhamos a biografia deste homem, nós vamos encontrar aqui um homem acima de qualquer suspeita. Nós vamos encontrar um homem fiel ao Senhor. Nós vamos encontrar um homem ao qual, quando Deus escreve a sua biografia, Deus faz questão de deixar escrito e registrado que fez Ezequias aquilo que era bom aos olhos do Senhor. A palavra bom para os nossos ouvidos soa normal, rotineira, corriqueira, mas quando a palavra bom, ela parte da boca de Deus para a vida de um ser humano, é necessário que nós venhamos a entender que se Deus diz que fez fulano de tal aquilo que era bom, é porque este homem era uma pessoa fiel, porque Deus só trabalha com 2 palavras no Antigo Testamento para descrever a biografia de alguém. Quando Deus olha para um rei,
Deus diz: e fez fulano de tal aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Ou, e fez fulano de tal aquilo que era bom aos olhos do Senhor. E quando você faz uma análise dentre todos os reis de Judá, você vai entender que somente 2 homens receberam o aval de Deus e fez aquilo que era bom aos olhos do Senhor. Este homem aqui, quando a Bíblia faz a sua biografia, escrita pelo dedo do próprio Deus, a Bíblia diz que ele recebe o aval de Deus, que ele recebe o carimbo de Deus, que este homem fora uma das pessoas mais fiéis que a face da terra pôde receber a planta dos seus pés. Por quê? Porque no versículo 3, nós encontramos aqui 3 características deste homem, e que a bem da verdade eu e você deveríamos tê-lo como espelho para a nossa vida espiritual, para que no final de nossa caminhada, nós também possamos receber um carimbo de bom, de aprovado diante do Senhor. A Bíblia diz que quando ele começa a orar ao Senhor, ele mostra quem ele era, toda a sua fidelidade, toda a sua competência em um mundo espiritual, e ele começa a dizer: Senhor, primeiro, eu andei diante de ti em verdade. A minha vida nunca foi uma mentira, o meu ministério nunca foi uma mentira, a minha vida sempre foi pautada nos trilhos da verdade. Eu tenho a oportunidade, a prerrogativa, o privilégio de colocar diante do Senhor que eu andei diante de ti em verdade. Segundo lugar, a Bíblia diz que ele olha para o Senhor e diz: Senhor, o meu coração nunca foi enganoso, cobiçoso, o meu coração nunca foi desejoso daquilo que não era meu, o meu coração foi perfeito diante do Senhor. E em terceiro lugar, ele diz: Senhor, eu fiz aquilo que era reto, não aos meus olhos, mas aos teus olhos. Tudo aquilo que o Senhor desejava que um homem fizesse na face da terra, eu fui este homem. Tudo aquilo que o Senhor desejava que o ministério tivesse na face da terra, eu fui exatamente o homem que trouxe e que andou nesse ministério. Ele coloca 3 coisas diante do Senhor aqui, e deixa eu abrir aqui um parênteses. Quando você conversar com alguém, você tem a oportunidade, se você for uma pessoa que tem um palavreado fácil, se você for uma pessoa desenrolada, como diz aí, você tem a oportunidade de vender uma imagem para esta pessoa, que a bem da verdade você não é. Você pode vender uma imagem de santo, e a bem da verdade você não ser. Você pode vender uma imagem de próspero, e a bem da verdade você não vivenciar esta prosperidade. Mas quando você conversa com Deus, você não tem nenhuma prerrogativa, você não tem como dar uma volta em Deus e enganar o Senhor. Quando você conversa com Deus, Deus não está sondando as palavras que saem da sua boca, mas o seu coração. Ele já sabe quem você é, ele já sabe aonde a planta dos teus pés pisaram, ele já sabe como é o seu coração, ele já sabe quais são as suas atitudes em relação à atitude de um próximo. A Bíblia diz que este homem aqui não conversava com o homem, a Bíblia diz que ele conversava com Deus. Então mostra que tudo aquilo que ele falou, que aqui está registrado, era exatamente aquilo que ele vivia diante do Senhor. Eu andei diante de ti em verdade. A minha vida foi pautada nos trilhos da palavra que é a verdade. Segundo, o meu coração é perfeito diante do Senhor. Terceiro, eu fiz aquilo que era reto aos teus olhos. É ou não é, irmãos? Olhe para mim. É ou não é uma pessoa das mais fiéis que você já pôde ver na Bíblia Sagrada? Quem foi a outra pessoa, se você pode lembrar, que teve esta prerrogativa de conversar com Deus e de colocar estas 3 virtudes diante do Senhor? Quem foi um outro rei de Israel ou de Judá que teve a oportunidade de conversar com Deus e dizer: Senhor, a minha vida é assim, o meu coração é perfeito, eu andei diante de ti com verdade? Quem foi a outra pessoa? Em face a isso, eu acredito que este homem aqui é, sem dúvida alguma,
uma das pessoas mais fiéis do Antigo Testamento. Eu acredito que esta pessoa chamada Ezequias era uma das pessoas mais fiéis ao qual Deus pôde localizar dentro do Antigo Testamento. A Bíblia diz que este homem, ele vivenciou exatamente o propósito de Deus em sua vida, com vontade, com sinceridade. Ele assume o reinado, entenda aqui a história deste homem. Ele assume o reinado das mãos do seu pai, o rei Acais, completamente falido. A Bíblia diz que o rei Acais profanou tudo aquilo que era sagrado, desconsagrou tudo aquilo que Deus houvera consagrado. Ele começa o seu reinado destituindo pelo menos 3 coisas importantíssimas para a igreja. Quando ele assume o reinado, ele olha para o Senhor e diz: Senhor, a partir de agora, o Senhor aqui não tem vez, o Senhor aqui não manda. A partir de agora eu destituo o sacerdócio, eu tiro o sacerdócio, porque eu vou dar mais ouvidos a Marduque, porque eu vou dar mais ouvidos a Baal, porque eu vou dar mais ouvidos a todo e qualquer Deus do que ao Senhor. E quando ele destitui o sacerdócio, ele estava dizendo: nós não precisamos mais pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Segundo lugar, ele destitui o ofício levítico. E quando ele destitui os levitas do altar, ele estava dizendo: a partir de agora nós não precisamos mais louvar a Deus. A partir de agora nós não precisamos mais agradecer ao Senhor, o Deus dos exércitos. A partir de agora nós não precisamos mais ter um coração grato ao Senhor. E quando ele destitui os profetas, ele estava dando um checkmate na vida espiritual e dando um tiro mais ou menos que em sua cabeça, e morrendo em um mundo espiritual. Porque destituindo os profetas, ele estava dizendo: Deus, o Senhor não fala mais aqui no meio do arraial. É brincadeira o que o cara fez? É brincadeira o que este homem fez? E aí a Bíblia diz que Deus resolve dar cabo na vida deste homem, e passa o cajado para as mãos de Ezequias. E Ezequias pega o reinado completamente falido. Ezequias pega a igreja completamente profanada. Ezequias pega agora uma igreja sem sacerdote, sem levita, uma igreja que não tinha mais profetas, e a Bíblia diz que ele decide em o seu coração colocar tudo em ordem, para que a glória de Deus mais uma vez pudesse voltar ao seio da igreja. Ele começa pelo altar, ele coloca os sacerdotes no altar. Por quê? Porque os sacerdotes eram os representantes da igreja para com Deus. Quando o sacerdote sacrificava, o incenso suave subia ante as narinas de Deus, e Deus aceitava ou reprovava o pedido de perdão da igreja. Ele começa pelo altar. Depois que ele coloca os sacerdotes no altar, ele coloca os levitas para louvar o Senhor. E quando ele louva ao Senhor junto aos levitas, a Bíblia diz que ele começa a atrair a atenção de Deus para a face da terra. E o que acontece? Todos nós sabemos que a lei da física é: toda ação, ela produz uma reação. E quando ele age diante do Senhor, a Bíblia diz que Deus levanta os profetas mais uma vez, dizendo: a partir de agora, quem manda aqui sou eu. A partir de agora, quem volta para o reinado sou eu. A partir de agora, quem manda e dá a direção para esta igreja sou eu. Ou seja, ele coloca tudo aquilo que houvera o seu pai desconsagrado em o seu devido lugar. E a Bíblia diz que quando ele faz tudo isso, quando ele honra o Senhor, quando ele consagra tudo ao Senhor, começa aqui a história que nós lemos, verso 1. Naqueles dias, Ezequias adoece de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: põe em ordem a sua casa, porque morrerás e não viverás. E o pior de tudo, assim diz o Senhor dos exércitos. Eu aprendo algumas lições aqui que é necessário que nós venhamos a entender. Em primeiro lugar, fidelidade não nos isenta de adversidade. Em primeiro lugar, fidelidade não vai nos eximir de passar por situações complicadas. Muito pelo contrário. Quanto mais fiel você for, quanto mais próximo de Deus você está,
você tenha certeza de uma coisa: mais dificuldade você vai passar, só que com uma prerrogativa da presença de Deus. Quanto mais perto de você, mais fácil das muralhas caírem, e Deus nos dá a vitória. Primeira lição que nós aprendemos aqui com esta história é que este homem, por mais fiel que ele foi, é que este homem, por mais servo que ele foi, Deus não o isentou de passar por situações que fugiram o controle de suas mãos. Por quê? Porque Deus estava trazendo este homem a vivenciar as suas promessas na íntegra. Quantos aqui têm promessa de Deus? Diga amém. Existem 3 promessas que, a bem da verdade, nós como seres humanos, nós queremos nos esquivar delas. Existem 3 promessas na Bíblia que nós como seres humanos somos, nós, a bem da verdade, não queremos ouvir. São promessas que fazem mal aos nossos ouvidos, e muito mais quando nós vivenciamos ela. Mas são promessas que eu e você não vamos nos isentar de passar por elas, porque essas promessas aqui, elas trabalham dentro de nós, em nosso caráter, transformando-nos à estatura de varão perfeito. Quais são, pastor? Primeiro, no mundo tereis aflições. Não ouvi nenhum glória a Deus agora, hein? Segunda promessa que eu e você não vamos nos esquivar: o choro pode durar uma noite. Terceira promessa que eu e você não tem como sair de perto dela: Salmo 34:19, o justo vai sofrer muitas aflições. Só que a diferença de nós vivenciarmos esta promessa é que nós temos a prerrogativa, o direito legal, de que ainda que no mundo tenhamos aflições, a Bíblia diz: mas tem de bom ânimo, porque o Deus que está dentro do nosso coração venceu o mundo, e nós também vamos vencer. Segunda prerrogativa que nós temos é que ainda que o choro venha durar uma noite, a alegria virá ao amanhecer. Terceira promessa que nós temos o direito legal de requisitar da parte de Deus é que ainda que o justo, ele venha sofrer, a padecer muitas aflições. Depois da palavra aflição tem uma vírgula, e a vírgula é sinal de que a história não terminou. A vírgula é sinal de que há um ponto ao qual Deus está lhe dando um tempo, e aí continua no nosso direito, mas Deus de todas elas o livrará, ponto final. A Bíblia diz que este homem aqui, por mais fiel que foi, que este homem aqui, por mais sincero que foi, que este homem, por mais aval que recebeu das mãos de Deus, primeira lição, ele não foi eximido. Deus não o isentou de passar por adversidades. E o que eu acho lindo nessa história é que essa história aqui não está embasada, essa história aqui não está firmada, e como diz um outro pregador, não está consubstanciada em cima da enfermidade. A história que nós lemos aqui, ela não está estruturada em cima da enfermidade, e sim em cima das atitudes que este homem toma quando o dia mau bate à sua porta. As atitudes que este homem tomou quando as adversidades chegaram e bateram à sua porta, porque aí está a diferença entre o vencedor e o perdedor. Aí está a diferença entre aquele que levanta o caneco, se você me entende nesta expressão, e aquele que chora do outro lado por não conseguir levantar. Por quê? Porque a Bíblia diz: ainda outra vez vereis a diferença do que serve a Deus e do que não serve. Por quê? Porque a adversidade todos nós vamos passar, a adversidade todos nós vamos enfrentar. Agora a pergunta que não quer calar é como você vai reagir quando elas baterem a porta da sua casa. Aqui está a pergunta. Aqui está a pergunta. Como nós vamos reagir? Porque toda ação, ela produz o que, irmãos? Então aprenda uma lição aí que eu aprendi também no decurso da minha pouca caminhada cristã. Deus não age em prol a ninguém. Deus não age em prol a sua vida.
Deus não age em prol ao seu ministério. Se alguém te disser isto, é mentira. Deus não age, Deus reage. Porque ele disse: se o meu povo, ação, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, então a reação acontece: eu virei dos céus e sararei a sua terra. O Senhor diz em Mateus 7,7: batei, ação, nossa, batei, reação, abrir-se-vos-á, ação, buscai, reação de Deus, e encontrareis, porque todo aquele que age, Deus reage em prol da sua vida. Se você ficar de braço cruzado, a adversidade vai lhe matar. Se você ficar de braço cruzado, a adversidade vai afundar o teu barco. Agora, se você agir com as ferramentas que este homem agiu, pode ter certeza de uma coisa, que Deus vai estar falando para você: eu ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas, eu vou acrescentar o teu dia 15 anos de bênção, 15 anos de vitória, 15 anos de glória, para que o meu nome seja glorificado em você. Primeira atitude que este homem toma quando a adversidade bate à sua porta, a Bíblia diz: então virou Ezequias o rosto para a parede. Preste atenção aqui. Então virou Ezequias o rosto para a parede. Quando a Bíblia diz que ele recebe a visita de um homem, a Bíblia não diz que ele recebe a visita de um homem qualquer. A Bíblia diz que ele recebe a visita de um homem chamado Isaías, o profeta messiânico, o homem que teve a oportunidade de receber as maiores revelações acerca de Jesus Cristo, servo sofredor. Junto a Paulo em Filipenses capítulo 2, Isaías é o homem que teve a oportunidade, o privilégio de receber as maiores revelações acerca de Jesus Cristo. Este homem chamado Isaías foi um homem que tinha íntima e profunda comunhão com Deus. Se você analisar o capítulo 6, você vai entender, assim como foi pregado, que Isaías estava dentro do templo e de repente ele teve um arrebatamento de sentido. Ele olha para o alto e ele vê o Senhor assentado num alto e sublime trono. E quando ele vê o Senhor assentado num alto e sublime trono, ele faz uma colocação: que os serafins estavam voando acima de Deus. A palavra acima de Deus, a bem da verdade, no original do grego, era ao lado, porque nada pode estar acima de Deus. Ao lado de Deus, e os serafins diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Quando ele ouviu os anjos dizerem santo, ele disse: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E ele viu que um dos serafins pega uma tenaz, pega uma brasa, voa em direção a ele, toca em seus lábios e diz: purificados estão os teus pecados. A partir de aí, a Bíblia diz que ele ouve o Senhor falar e dizer: a quem enviarei, quem há de ir por nós? E ele fala com Deus dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor diz: então vai. Ou seja, este homem aqui, chamado Isaías, ele teve um chamado direto de Deus, primeiro. Segundo, ele foi purificado por algo que, a bem da verdade, nós falamos, mas não entendemos: uma tenaz com uma brasa tocada em seus lábios. Terceiro, este homem ouviu a Deus. Quarto lugar, este homem foi comissionado pelo próprio Deus, falou com Deus. Então, por estas qualidades, nós precisamos entender que Isaías era um homem que tinha íntima e profunda comunhão com Deus. Agora vamos voltar no texto. A Bíblia diz que a primeira coisa que este homem faz, ação em prol das reações de Deus, foi virar as costas. Peraí, irmão. Aqui está Isaías, ofício profético. Levanta o dedo e diz: meu rei, eu tenho uma palavra de Deus para você. Pode dizer:
põe em ordem a sua casa, porque morrerás e não viverás, assim diz o Senhor. Quando Ezequias ouve Isaías profetizar, eu acredito, deixa eu conjecturar, já entregou, meu filho, já entreguei, já desenrolou todo o rolo, já desenrolei, então agora você pode ir embora, porque o meu negócio agora já não é mais contigo. Ele vira o rosto para a parede e ele vai ter um particular com Deus. Agora a pergunta aqui é: por que ele não olhou para Isaías como súdito e disse: Isaías, se tu tem intimidade com ele, ore por ele a meu favor. Se tu veio com uma palavra de morte, ore a ele, porque eu quero viver. Por que ele virou o rosto? Era como se ele estivesse dizendo assim: Isaías, você pode até ter comunhão com ele, mas eu também tenho. Você pode até falar com ele, mas eu também falo. Você pode até confiar nele, mas eu também confio. Você pode até ter uma experiência com ele, mas eu também já tive, continuo tendo uma experiência com ele, e a partir de agora eu vou mostrar para você quem eu sou. Quando ele dá as costas para Isaías, ele estava dizendo: a minha experiência, olha aqui que coisa linda isso aqui para nós todos, hein? A minha experiência não está embasada em cima daquilo que você adquiriu com Deus. A minha experiência não está embasada acerca daquilo que você conquistou com Deus. A minha experiência está embasada naquilo que eu conquistei com Deus. Quando ele deu as costas para Isaías, ele estava dizendo: Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu acredito que o Senhor mandou o seu servo aqui, mas o Senhor também é Deus que pode revogar o mesmo decreto que o Senhor decretou. Eu acredito, Senhor, porque eu confio no Senhor, e a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes, que não o que, irmão? Não, de novo, por favor, que não o que? Ou uma coisa dessa era para se abalar, era ou não era? Cá para nós, vamos estudar aqui, vamos estudar. Vocês já receberam fogo aqui antes? Vamos estudar aqui um pouquinho agora. A Bíblia diz que ele não se abalou quando o profeta do momento veio até ele e diz, o pior de tudo: assim diz o Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque ele confiava no Deus que ele servia. Quando ele vira-se para a parede, ele estava dizendo: Deus, aqui está o material, exatamente igual a esta parede. O mesmo material que a parede foi formada, eu também fui. Ou seja, eu estou me humilhando diante do Senhor e acreditando que o Senhor é Deus que pode reverter todo o quadro, toda a situação. A primeira lição aplicável em a nossa vida acerca da crise é acreditar que o nosso Redentor, Ele vive. Ele vive. A primeira lição quando a crise bater é acreditar que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, todavia nós nos alegraremos no Senhor e exultaremos no Deus de nossa salvação. Porque não adianta, irmão, não adianta vivenciar um evangelho de rótulo. Não adianta vivenciar um evangelho de capa. Não adianta vivenciar um evangelho ao qual você não vive. Porque não adianta você dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não adianta você reverberar por aí dizendo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não adianta você dizer: eu sou mais do que vencedor por aquele que me chamou. Porque é na hora da crise é que Deus verdadeiramente mostra para nós, não para Ele, porque Ele sabe de todas as coisas. Tem muita gente que prega errado aí dizendo: Deus te prova para te aprovar. Irmão, para com isso. Será que Deus precisa me aprovar para Ele saber se eu vou ser aprovado ou não? Por que que Deus nos prova? Porque que Deus quer mostrar para nós que estas adversidades nós podemos vencer, ser abalizados e estruturados, porque coisas maiores virão ali para a nossa vida. Mostrou para ele mesmo: eu confio no Senhor. Segunda coisa, ou atitude que ele tomou, a Bíblia diz que ele vira o rosto para a parede e ora. Diga comigo, ele orou. Aqui está o grande problema desta geração. O grande problema desta geração é que está trocando
os absolutos de Deus pelos superficiais de um evangelho barato. O grande problema desta geração é que está deixando de depender, escute o que eu vou dizer, deixando de depender do oxigênio primaz da igreja e vivenciando uma vida de enfermidade com balões de oxigênio superficiais. O grande problema desta geração é que é uma geração do já. O grande problema desta geração é que é uma geração que quer as coisas num triscar de dedos. O grande problema desta geração é que é uma geração que quer pregadores que venham com varinha de condão, bater na tua cabeça e dizer: receba a bênção, receba a vitória, receba a casa nova, receba isso, receba aquilo, receba a cura. O grande problema desta geração, e o texto aqui, como diz o pastor Vilamar, o texto me enseja, me dá a oportunidade de exatamente corrigir a igreja neste equívoco que nós estamos vivendo. O grande problema desta geração é que quer as coisas fáceis, e fácil na Bíblia não tem nada, irmão. Nada é de graça na Bíblia, nem a salvação é de graça. A salvação é pela graça. Por quê? Porque isso não vem de nós, é dom de Deus. Mas todas as coisas na Bíblia, ela tem um preço. A Bíblia diz que o reino do céu se apodera pela força. A Bíblia diz que todas as coisas nós conquistamos pela ação, para que a reação de Deus aconteça em nós. A Bíblia diz que este homem ora. E em que momento, hein? Ele ora no momento em que o macumbeiro decretou. Ele ora no momento em que o adversário decretou. Ele ora no momento em que o feiticeiro decretou. O pior de tudo, irmão, é o assim diz o Senhor. Porque ele ora no momento em que Deus decretou. Deixa eu só fazer com que a sua mente venha a ser lembrada de uma coisa. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E continua dizendo: porventura, diria eu, Senhor, e não faria? Já pensou numa coisa dessa? Você já pensou que forte que é esta expressão? Você vê como nós erramos em algumas atitudes de palavras, quando nós reverberamos dizendo: se Deus falou, está falado. O texto me mostra que não. Porque este homem aqui não orou sob o decreto de um macumbeiro, não orou sob o decreto de um feiticeiro, nem de um adversário. Ele orou num decreto do Deus que diz assim: se eu disse, eu não sou homem para que minto, nem filho do homem para que me arrependo. Ele orou no momento em que o próprio Deus bateu o martelo contra ele e diz: acabou a tua vida. O que é que ele fez aqui? Ele foi mostrar para nós que existem duas armas que são infalíveis para a nossa vida. Existem duas armas que, a bem da verdade, nós não podemos, de forma alguma, em hipótese alguma. Pregadores, todos meus amigos, estou rodeado aqui de amigos, pastor. Nós estamos no Rio de Janeiro, pastor Cristiano Bahia está lá em São Paulo, mas nós estamos no rádio. Salustiano está lá no Rio Grande do Sul, mas nós estamos no rádio. Como é que você está, meu irmão? Tudo bem? Tudo na bênção? Como é que está a agenda? Somos todos amigos. Aqui não tem ninguém que puxa tapete de ninguém, aqui é tudo amigo. Mas não deixe de pregar isso aí. Não deixe de verbalizar que a igreja não pode perder essas duas ferramentas aqui, a oração e a lágrima. Porque quando a igreja perder essas duas ferramentas, a oração e a lágrima, nós vamos ficar pessoas enfermas, andando com balões de oxigênio superficiais, enquanto o oxigênio da igreja ainda é uma vida de oração, uma vida de lágrima, e uma vem em decorrência a outra, uma vem em consequência a outra. A Bíblia não diz que ele chorou para depois orar, a Bíblia diz que ele orou para depois chorar. Por quê? Porque a oração transforma o nosso coração, a oração modela o nosso coração, a oração tem o poder de molhar o nosso coração e fazer com que este barro que é duro venha a ser mole. Para quê? Para que os dedos do oleiro possa colocar em nosso coração e transformar o nosso coração segundo a sua vontade. Por quê? Porque a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. A nossa geração precisa entender, e eu, graças a Deus, entendi muito cedo isso, que as atitudes que nós tomamos em prol ao reino dos céus faz mover a terra. A Bíblia diz que este homem aqui, além de virar-se
confiando no Senhor, ele ora ao Senhor para que Deus mova um decreto feito pelo próprio dedo de Deus. E quando ele chora, a Bíblia diz que ele conquista de uma vez o coração de Deus. Porque se tem uma coisa que tem o poder de atrair a mão de Deus, a bênção de Deus sobre a nossa vida, é a lágrima, irmão. Se você conhece a Bíblia, e eu sei que você conhece, você sabe que o salmista diz: há um coração quebrantado e contrito, Deus não vai desprezar. Enquanto Ana chorava, Deus estava dizendo: ela está construindo Samuel. Enquanto Ana chorava, Deus está dizendo: fica tranquila, continue chorando um pouquinho mais, porque daqui a pouco Penina vai virar um nada e Samuel vai aparecer. A oração de um justo ainda tem poder de mover os céus a nosso favor. A oração de um justo ainda pode muito em os seus efeitos. Eu acredito que a igreja que ora é a igreja que evangeliza, é a igreja que chora, é a igreja que sente a presença de Deus. Eu acredito que a igreja que ora é a igreja que ainda está sensível para as coisas de Deus. Eu acredito que a igreja que ora ainda é a igreja que vem para a vigília. Eu acredito ainda que a igreja que ora é a igreja que ainda conquista ex-bandido para colocar aqui como pregador do evangelho. Eu ainda acredito que a igreja que ora é a igreja que produz o seu milagre e traz à existência aquilo que não existe. Eu ainda acredito que a minha oração abre portas. Eu ainda acredito que a minha oração, ela ainda move os céus, para que na terra eu receba as coisas de Deus. A Bíblia diz que ele ora, e em consequência de sua oração, ele derrama o líquido que conquista de uma vez o coração do Senhor. E não chorou pouco, hein, irmão? A Bíblia diz que ele chorou muito. E aí vem a reação de Deus. Toda ação, pegue na mão do irmão por bondade que está ao seu lado e diga para ele: toda a sua ação, ela vai produzir reações de Deus. Olha a reação de Deus. Volta lá. Volta lá. Isaías, onde é que você está, meu filho? Estou quase fora do pátio, então para. Por que, Senhor? Volta lá. Vou fazer o que, Senhor? Volta lá e profetiza o contrário daquilo que você profetizou. O quê? Não estou ouvindo direito, fala de novo. Volta lá e profetiza o contrário daquilo que você profetizou. Diz que ia morrer, agora diga a ele que ele vai viver mais 15 anos. Eu sei que você conhece os dispositivos da lei. E há um dispositivo na lei dizendo assim, ó: se tal profeta profetizar em meu nome e a profecia não se cumprir, é falso, digno de morte e pode ser apedrejado. Imagine a confusão que Deus arrumou para Isaías. Volta lá. Mas espera aí, Senhor, o Senhor mesmo escreveu na lei, em Deuteronômio está escrito: se eu voltar lá e a minha profecia não acontecer, eu sou um profeta digno de morte. O Senhor vai fazer isso? Vou. Por quê? Quando chegar lá na sala eu vou te mostrar. E quando chegou na sala, a primeira coisa que Isaías viu foi um rosto banhado. O rosto banhado pelas lágrimas. O rosto banhado pelas lágrimas. E eu acredito que Deus olhou para Isaías e disse: está vendo aí, meu filho, por que eu fiz você voltar? Porque essa lágrima aí é aquilo que move aqui o reino dos céus. Essa lágrima aí tem uma frase dizendo: Deus, tem misericórdia de mim. Essa lágrima aí está dizendo: Deus, me socorre. Essa lágrima aí está dizendo: Deus, me ajuda. Eu acredito que você entrou aqui hoje, talvez com lágrimas na face, e pode ter certeza de uma coisa: antes de você pronunciar uma só palavra que seja, a tua lágrima já trouxe para Deus a tua necessidade. E saiba de uma coisa: a tua lágrima já conquistou. Como profeta, eu vou profetizar sobre a tua vida: a tua lágrima já conquistou o favor de Deus, e você vai sair destas portas aqui, já com a tua vitória, com a tua bênção, com a mudança de quadro, de cativeiro, porque o nosso Deus, através de nossas ações, Ele reage.
volta lá e diga a ele 3 coisas. Primeiro, eu ouvi a sua oração. Os irmãos aqui gostam de Bíblia? Digam amém. Então come um pouquinho mais. Quem é que disse eu ouvi? O Deus que disse assim, ó: eu me assento nos céus e faço da terra estrado dos meus pés. Quem é que disse eu ouvi? O Deus que disse assim, ó: eu tomo todas as águas dos oceanos para medi-las e pesá-las na concha das minhas mãos. Quem é que disse assim eu ouvi? O Deus que disse eu posso todas as coisas, eu sou o Deus todo-poderoso. Quem é que disse eu ouvi? O Deus que disse assim, eu contei todas as estrelas dos céus. Abraão só conseguiu contar 3.000, porque segundo a ótica humana, nos estudos, um homem só pode contar até 3.000 estrelas, mais de 3.000 não consegue, que embaça. Deus olhou e disse assim, eu além de contar, não me dei por satisfeito, eu dei nome a cada uma delas. Quando Deus faz a sua biografia, Ele diz assim, nem o céu dos céus podem me conter. Eu faço dos céus o meu trono e da terra o escabelo dos meus pés. Quando Deus faz a sua biografia, Ele diz assim, eu sou Deus Todo-Poderoso. Eu sou aquilo que você precisa ser, aquilo que você precisa que eu seja. Quando Deus olhou para Moisés, pastor Reuel, Moisés perguntou, mas Senhor, se eu for até Faraó, e Faraó perguntar quem te enviou, o que é que eu digo? Diga a ele 2 coisas. Primeiro, a primeira notícia para você, diga que o eu sou te enviou. O que é que significa isso? Diga que o eu sou, ou que eu não devo satisfações a Faraó, te enviou. E em segundo lugar, o que é, Senhor? Diga a Faraó que o eu sou te enviou, que significa dizer o quê? Eu sou aquilo que você precisa que eu seja. Se tu precisa que eu seja o Deus da paz, eu sou Jeová Shalom. Se você precisa de uma bandeira, eu sou Jeová Nissi. Se você precisa de uma cura, eu sou Jeová Rafá. Se você precisar de um Deus Todo-Poderoso, eu sou o El Shaddai. Eu sou aquilo que você precisa que eu seja para você. Agora, essa é a biografia de Deus. E quando Deus faz a biografia do homem, Deus olha para nós e diz assim, ó, Caco, entre cacos Manuel da Guia. Quando Deus olha para nós, sabe o que é que Deus fala acerca de nós? Vocês são feitos do pior material existente na face da terra, pó. Qual é a mulher que gosta de pó dentro da sua casa? Diga amém. Ninguém. Por quê? Porque é o material mais desprezível da face da terra. Aí um Deus todo-poderoso olha para um ser tão insignificante quanto eu e você e diz exatamente isso. Eu estou ouvindo toda a tua oração, eu estou ouvindo todo o teu clamor, toda a tua súplica. Quando você saiu da tua casa, deixou a tua casa nessa madrugada para estar aqui, eu já estava ouvindo todo o teu clamor. Eu sou poderoso, você é caco entre cacos, mas eu ainda estou ouvindo. Eu conheço todas as suas adversidades, eu quero ouvir quais são as suas necessidades. Eu estou ouvindo tudo aquilo que você precisa. Segundo lugar, primeiro Deus ouviu, segundo Deus viu. Aleluia. Eu vi as tuas lágrimas. Terceiro lugar, eu vou acrescentar à sua vida 15 anos. E dentre estes 15 anos, olha o que Deus deu a ele. Verso 5. Ação em meio à adversidade, irmão, produz coisa grande para nós. Primeira coisa que produziu para este homem, verso 5, verso 6, livrar-te-ei das mãos, deixa eu conjecturar, dos teus opressores. A ação deste homem aqui, em prol das suas vitórias, não somente deu a cura do corpo físico, porque Deus, quando nos dá, se prepara, né? Que a Bíblia diz que Deus nos dá boa medida. E não para por aí. Tem um versículo que eu quero entender até hoje. Deus diz assim: eu lhe darei
muito mais abundantemente além daquilo que você pede ou pensa, segundo o poder que você está operando. Eu não consigo entender o que é isso. A dimensão é muito forte, é muito grande, do que Deus nos dá, daquilo que Deus nos dá. Primeiro ele diz: eu lhe darei boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, e muito mais abundantemente além, é demais isso aqui, né? E muito mais abundantemente além daquilo que você pede. Quando Deus veio até ele, não deu somente a cura do corpo físico. Segunda coisa, Deus deu a ele livramento de todos os seus adversários. Terceiro lugar, a Bíblia deu a este homem convicção. Olha que diz o versículo 17: eis que para minha paz eu estive em grande guerra. Irmão, o pastor Paulo Batista, uma certa vez estava pregando e me ensinou algo na sua pregação. Tem um quartel-general no Rio Grande do Sul, e o lema desse quartel-general é: se queres paz, prepara-te para a guerra. O que Deus deu a ele aqui? Convicção de que, para que exista paz, você precisa travar uma grande guerra. Eu tenho quase 12 anos de evangelho. Eu tenho quase 12 anos de pregador. Cristiano Bahia foi a primeira pessoa que me viu pregar. Eu tinha 20 dias de crente. Com 15 dias eu fui batizado com o Espírito Santo. Com 5 dias depois eu estava pregando. Então meu ministério começou muito rápido. Só que eu vim de 14 anos de vida de criminalidade. Durante 14 anos eu fui um bandido, traficante. Durante 14 anos teve uma das empresas nesta cidade, que eu não vou citar o nome, que eu dei um golpe de quase R$1 milhão. Pastor Reuel sabe do que eu estou falando. Então quando eu vim para o Evangelho, eu precisava travar uma guerra para conquistar a paz que eu tenho hoje. Que tipo de guerra? Eu não falava direito, não me comportava direito, não olhava direito, não sentia direito. Todos os meus sentidos eram translocados, eram fora de um contexto normal. Por quê? Porque durante 14 anos o diabo moldou a minha vida do jeito que ele quis. E aí quando eu vim para o Evangelho, eu tive que travar uma guerra para mudança de dentro para fora. E aí como é que eu fiz isso? Muitas e muitas noites de leitura para mudar o meu palavreado. Muitas e muitas noites de vigília para que Deus pudesse acrescentar a minha vida. E eu ficava nos bancos sentados, comendo tudo e vendo os pregadores dizendo: um dia eu vou estar ali igual ele, pregando igual ele, sendo exatamente como ele é. Por quê? Porque eu precisava travar uma guerra dentro de mim para moldar a minha vida. Versículo 17, que Deus acrescentou à vida deste homem, foi exatamente isso aqui: convicção. Quantos querem paz em sua casa? Diga amém. Paz em suas finanças? Diga amém. Paz em seu matrimônio? Diga amém. Paz em seu ministério? Diga amém. Então diga para quem está do teu lado: você precisa travar uma guerra, meu irmão. A guerra é travada. Foi pregada aqui há pouco tempo acerca desta guerra. Algumas horas atrás. A guerra é travada. E nós precisamos travar esta guerra para que nós possamos adquirir a cada dia mais a paz que excede todo o entendimento. O que é isso, pastor Marcelo? No meio da adversidade, você olhar para o Senhor e dizer: eu sei que o meu Redentor vive. O que é isso? É paz que excede todo entendimento. Terceiro lugar, o que Deus acrescentou à vida deste homem foi um novo cântico. Versículo 20, e aqui eu fecho: o Senhor veio salvar-me, pelo que tocando eu os meus instrumentos. Nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. Duas coisas eu extraio daqui. Primeiro, que ele começa no singular, né? O Senhor veio salvar-me. Aí ele sai do singular e vai para o plural. Pelo que tocando eu os meus instrumentos, aí ele aplica: nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor.
2 lições Deus deu a ele acerca de um novo cântico. Quando Deus mudou o quadro da vida deste homem, Deus acrescenta à vida deste homem um louvor. E ele diz: o Senhor veio salvar-me, pelo que tocando eu os meus instrumentos. Segundo lugar, aí ele aplica na vida da sua congregação: nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. A pergunta é: por que ele sai do singular e vai para o plural? Porque a bênção foi para ele, a cura foi para ele, a convicção foi para ele, o acrescentar de Deus não foi para a congregação, foi para ele. Por que ele diz: nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor? Porque ele sabia muito bem que a bênção de Deus para a nossa vida, ela nunca é individual. A bênção de Deus para a nossa vida, ela sempre vai no âmbito coletivo. Por exemplo, quando Deus salvou a minha vida, que fui o primeiro, toda a minha casa hoje está no seio do Senhor. Meu pai, nós ganhamos para Cristo. Minha mãe está no ciclo de oração, dali do Della Torre. As minhas irmãs servem a Jesus, com exceção de uma em São Paulo, os meus sobrinhos, com exceção de um que está aqui em Camboriú. Mas eu ainda acredito que nós o louvaremos. O que Deus acrescentou à vida deste homem foi uma bênção tão grande, que foi compartilhada com a vida de todos. Por quê? Porque a glória de Deus investida sobre a nossa vida, ela nunca é pessoal. Aprenda o que eu vou dizer. A glória de Deus investida na vida de alguém, ela nunca é pessoal. Eu vou te dar um exemplo. A Bíblia diz que no capítulo 16 do livro dos Atos, lá estava Paulo e Silas, dentro de uma cadeia, e eles louvavam ao Senhor, cantavam, glorificavam ao Senhor, e no mesmo tempo que eles louvavam ao Senhor, um terremoto destruiu os alicerces do cárcere. E a Bíblia diz assim, ó: e foram soltas as prisões de todos. Quem é que merecia ser salvo ali, irmão? Quem é que merecia livramento ali? Por que é que foram soltas as prisões de todos? Porque a glória de Deus investida na vida de uma pessoa, ela nunca é de uso exclusivo e pessoal para ela. Ela é abrangente, ela aplica. A Bíblia diz e nos mostra que a vitória deste homem fez com que toda a sua congregação e reinado pudesse dizer: nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. O que é que eu quero dizer? Toda a adversidade dá a Deus a oportunidade de glorificar o seu nome em a nossa vida, trazer milagres para nós, e através destes milagres alcançar A, alcançar B, alcançar C, alcançar D, porque a glória de Deus investida em nós, ela é compartilhada com toda a nossa casa. Quem acredita nisso, diga amém. Se coloca de pé por bondade. Entenda aqui, irmão. Primeira lição. A adversidade, ela vai vir em nossa vida sendo fiel ou infiel. Não tem como fugir disso. Fidelidade, dízimo, oferta, pregação, profecia, panfleto, frequência. Isso não vai te eximir de você passar por adversidades. Segunda lição: como enfrentar estas adversidades vai determinar onde você vai se encontrar. No pódio, com o troféu, ou do outro lado, olhando para quem está no pódio com as lágrimas, dizendo: eu podia estar lá. As suas atitudes vão determinar. Uma certa vez eu preguei uma mensagem que eu denominei ela 3D: decisões, decidem, destinos. Decisões, decidem, destinos. Se aquela mulher do fluxo de sangue ficasse se lamentando atrás da multidão, aquela mulher não ia aparecer nem na fotografia da Bíblia. Só que havia uma multidão diante dela. O que fazer para alcançar a orla dos vestidos de Jesus? Usar a mesma ferramenta de humilhação que era usada contra ela. Ela tinha que bater no peito e dizer: imunda, imunda. Porque se um judeu chegasse perto dela e tocasse nela sem ela avisar, ela podia ser apedrejada. Então ela olhou a adversidade,
olhou a dificuldade, o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar a mesma ferramenta. E quando ela começou a bater no peito e dizer imunda, 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 abriu um clarão para cá, outro clarão para cá, e ela foi andando no meio, gritando imunda. Quando chegou na orla das vestes, foi curada. Decisões decidem destinos. Segunda lição: toda nossa ação vai produzir reações. Terceira lição: o nosso Deus é um Deus que está nos ouvindo em todas as nossas dificuldades. O Deus que você serve, Ele não está atento somente às suas grandes necessidades. Ele está atento às suas pequenas. Lucas 15 mostra isso, 3 parábolas. De 100 ovelhas, uma se perdeu, 1%. De 10 moedas, uma se perdeu, 10%. De 2 filhos, um se perdeu, 50%. Ou seja, a parábola das coisas perdidas é a parábola das coisas restauradas, restituídas. E Deus restituiu tanto 1%, quanto 10%, quanto 50%. Terceira lição: Deus está atento a todas as nossas petições. Todas. Está num memorial diante de Deus. Quarta lição e última, e aqui eu fecho. O que Deus há de nos dar com as nossas atitudes são coisas que, a bem da verdade, nós nem esperávamos. Ele só esperava ser curado. Aí Deus diz: a cura é pouco para o que você é. Rapaz, tu andou diante de mim em verdade, teu coração é perfeito, tu fez aquilo que era reto aos teus olhos. Acho que eu vou só curar o teu corpo? É pouco demais. Eu não vou só curar o teu corpo, eu vou te livrar das mãos dos teus adversários. Eu vou te dar uma convicção e uma lição de que para que exista paz é necessário travar uma guerra. E eu vou colocar um novo cântico, tanto na sua boca quanto na boca de toda a sua congregação. Aleluia. Toda ação, levante a tua mão para o céu e diga: toda ação. Diga de novo: toda ação produz uma reação. Atitudes que geram milagre em tempo de crise. Confiança, oração e consequência, lágrimas. Para que Deus possa abençoar a tua vida e a tua casa de uma forma toda especial. Eu quero orar por você. Eu acredito que todos os que vieram aqui vieram com propósito. Porque crente sem propósito está andando em círculo, irmão. Eu acredito que todos vieram com propósito aqui. Quem anda em círculo não sai do lugar. E andar em círculo, segundo o pastor Elcio de Assis, é função de Satanás. De onde vem? De rodear a terra. Crente foi chamado para marchar em direção às suas necessidades, prioridades, objetivos do reino do céu para receber vitória. Eu acredito que você veio aqui porque você tem um objetivo dentro do seu coração. Se tem, diga amém. Então eu quero orar por você que tem uma grande necessidade. Porque hoje, assim como foi pregado à tarde, assim como foi pregado no culto que passou, agora também nós falamos da mesma coisa: milagre em tempo de crise. Sai do teu lugar em nome de Jesus. Vem para frente para que eu possa orar pela tua vida, abençoar a tua casa, abençoar a tua causa, em nome de Jesus Cristo, porque toda ação, ela há de produzir em nome de Jesus uma reação do reino dos céus, convicção de que para que exista a paz, vamos travar uma guerra aqui agora em uma oração, vamos quebrar alguns demônios em nome de Jesus Cristo, da incredulidade, porque eu acredito que a oração de um justo, um só, pastor Cristiano, pastor Reuel, um justo, a Bíblia não diz mais. Aceitando a Jesus na vigília? Você está aceitando a Jesus na vigília, minha filha? Que coisa boa. Deixa eu dizer uma coisa como profeta para a sua vida. Talvez você não entenda o que eu vou dizer, mas você vai guardar na tábua do seu coração. Esta ação vai produzir tanta coisa boa para este coraçãozinho machucado aí. Esta atitude de aceitar a Cristo hoje
vai produzir coisas grandes e eternas para a sua vida. A partir de hoje, escute o que eu estou dizendo: Deus está reescrevendo uma nova história, assim como Deus reescreveu. Eu vou dar 15 anos, Deus está reescrevendo uma nova história para a tua vida. Deus está reescrevendo uma nova história para a tua área sentimental. O Senhor dos Exércitos está revelando para mim, Deus está transmitindo para você uma nova história. Um papel e uma caneta, é como se eu estivesse vendo aqui, e uma mão escrevendo uma nova história de paz, de alegria, de felicidade. Guarde tudo isso, porque este é o presente de Deus para a tua vida hoje. Feche os teus olhos, dedilha aí, meu filho. Feche os teus olhos para que nós possamos orar. Feche os teus olhos para que nós possamos orar. Os pastores podem orar, meu pastor? Podem orar, vamos lá, companheiros. Vamos impor as mãos, Marcão, vamos lá. Está sem voz, mas tem mão ainda. Vamos orar, vamos abençoar. Feche os olhos, minha filha. Feche os teus olhos. Deus tem coisa grande para você hoje. A tua história não terminou. Digo isso como uma palavra profética. A tua história ainda não terminou. Tem mais um montão de tempo aí de glória, de presença da parte de Deus. Nenhum decreto contra a tua vida vai ter êxito. Nenhum decreto contra a tua vida vai vingar, porque eu ainda acredito no justo Tércio. Vamos orar, meu filho. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, vai orando aí comigo. Em nome de Jesus Cristo, nós apresentamos, Senhor, estas vidas diante do Senhor, acreditando mais uma vez no Deus que traz vitória, no Deus que cura, no Deus que sara, no Deus que é para nós aquilo que nós precisamos que Ele seja. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, põe a tua mão de uma forma toda especial. Ó Deus, acrescenta, ó Deus, acrescenta, ó Deus, acrescenta vida, ó Deus, acrescenta fé, ó Deus, acrescenta vida espiritual. Deus, em nome de Jesus Cristo, como ministro da tua palavra, olha a lágrima do teu filho, olha a lágrima da tua filha, sê com eles, para que o teu nome seja mais uma vez glorificado. Nós os abençoamos em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em o nome de Jesus Cristo, quebramos toda barreira, quebramos toda incredulidade, quebramos agora toda afronta, todo decreto sobre a tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Eu quebro agora todo projeto de falência física, emocional, em nome de Jesus Cristo. Eu quebro agora todos os grilhões que prenderam esta moça, em nome de Jesus. Ó Deus, transmite, Senhor, a paz que excede a todo entendimento, para que o teu nome seja glorificado. E toda a igreja diga amém. Toda a igreja diga amém. Toda a igreja diga amém. Em nome de Jesus Cristo. Com pelo menos uma pessoa que está ao seu lado, pegue na mão dele como profeta que você é, e diga para ele: a tua história ainda tem muito para caminhar, ainda tem muito chão para você rodar. Diga aí para ele: tua história não acabou aqui, ainda tem muito pneu para queimar, meu filho. Fique em paz, fique tranquilo, porque tua atitude e ação, ela gera reações de Deus. Maravilha, maravilha. Irmãos, está todo mundo chorando aqui, está gostoso demais, né? Querida, como é que é o teu nome? Rose. Rose. Repita assim com o pastor Reuel. Em nome de Jesus, eu quero mudar a minha vida a partir de hoje. Por isso eu aceito a Jesus Cristo como meu Salvador. E eu peço a Ele que perdoa todos os meus pecados.
eu quero servi-lo todos os dias da minha vida. Amém. Quem pode dar um glória a Deus gostoso aí? Deus te abençoe, querida. Vai em paz. Jesus é contigo. Pastor Silas de Souza, pastor Domeneghetti. Obrigado, querido. Os irmãos querem mais vezes o pastor Domeneghetti conosco, diga amém. Abençoe, amado. Obrigado, Aleluia. pastor São Luciano também. Aleluia. Todos de pé, por favor. Nós agora, alguns vão para casa, mas nós vamos dobrar o joelho até as 6 horas da manhã. Você é o nosso convidado. Se você não quiser orar aqui embaixo, pode orar aqui em cima. Se você também não quiser orar aqui, pode ir para o monte da coberta, né? Que está um pouco frio essa noite, mas você é convidado a orar. Quem ora sempre tem vitória, né? A derramar suas lágrimas para que a tua ação tenha uma reação da parte de Deus. Levante sua mão assim, estenda suas mãos assim. Que o grande amor de Deus, a paz e a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Todos digam: se Deus é por nós. Abraça teu irmão, abraça tua irmã, Deus te abençoe.